Oi, oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje é um dia muito especial, porque hoje, dia 17, faz um mês desde que eu tive a coragem e a audácia de postar o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre tudo que tem mudado na minha vida até agora, nesse um mês de canal. Todas as minhas metas que eu tenho, o que eu já consegui fazer, o que eu ainda não consegui, o que está em construção, o que eu tô pensando pro canal. Então vai ser uma conversa mesmo, onde eu vou expor para vocês todas as minhas vontades. E fiquem comigo até o final desse vídeo. E se tu caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu te convido a maratonar os vídeos que já tem aqui no, no meu canal. Ai, como se eu fosse a criadora, né? Meu Deus. Mas enfim. E se tu gosta de assuntos de desenvolvimento pessoal, sobre conversas reais, sinceras, reflexões sobre a vida, eu te convido a ficar aqui no canal e acompanhar toda a minha evolução, a minha jornada, e que tu se inspire também a querer mudar a tua vida, querer evoluir, porque a gente pode muito mais do que a gente imagina. E mais uma vez eu vou dizer que eu não tô aqui para pregar nenhuma verdade, para te dizer o que tu deve ou não fazer, para te ditar regra. Eu vou contar aqui, eu conto aqui no meu canal sobre as minhas experiências, sobre as minhas vivências, tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho aprendido. Tanto que eu gravo um vídeo, eu assisto ele e no momento seguinte eu já tenho uma ideia completamente diferente do que eu falei no vídeo. Então a gente se contradiz o tempo todo, a gente evolui a todo momento, a gente está evoluindo. Então é sobre isso. Esse canal é sobre a minha evolução. Então eu te convido a se inscrever nesse canal já e curtir esse vídeo, porque as pessoas esquecem de curtir o vídeo. Eu também esqueço. Ai, que ódio. Então vamos lá, né, gente? Hoje eu tô aqui, ó, tomando a minha coquinha na taça. E não é porque eu sou chique, eu quero passar uma vibes. Também porque hoje é um dia especial. Mas é porque eu não tenho copo. Então, tomando a minha Coca-Cola que eu amo. E pãozinho de queijo. Então senta aí, se aconchegue, pegue o seu lanchinho, o seu cafezinho, sua coquinha gelada, o que você quiser, e acompanhe esse vídeo aqui comigo. Então vamos lá, gente. Eu comecei esse canal e eu não sabia a proporção que ele ia tomar dentro de mim, o que ele ia se tornar na minha vida. Porque eu queria realmente criar um canal no YouTube para me desenvolver, né? Desenvolver comunicação, porque a minha comunicação não é muito legal e, enfim, já foi muito pior. Expor é uma coisa engraçada, né? O foco do meu canal realmente é o meu desenvolvimento pessoal, mas ele se tornou muito mais do que isso, muito mais, porque com o meu canal eu percebo o quanto tem melhorado a minha disciplina, porque eu tenho que ter a disciplina para soltar os vídeos nos dias exatos que eu me comprometi comigo mesmo. Então, o meu canal ele tem me tornado uma pessoa muito mais disciplinada, muito mais compromissada comigo mesma, sabe? De, tipo, colocar como metas algumas coisas na minha vida e realmente ir cumprindo essas etapas, coisa que antes eu não fazia, eu tinha muita dificuldade para fazer. E agora, como eu estou documentando todo esse processo na internet, é como se eu fosse obrigada a fazer, sabe? Isso tem me ajudado muito a ter disciplina. Então, já é um passo muito grande, já é algo que está mudando muito a minha vida, né? Em pouquíssimo tempo de YouTube. Então, agora eu vou expor aqui para vocês, compartilhar aqui com vocês todas as áreas da minha vida que eu quero melhorar e quais são as minhas metas com esse canal e que acabou fazendo parte dessa jornada, né? Então, a primeira delas, o primeiro pilar que eu vou falar aqui é sobre a saúde. E não é nada sobre estética, nem nada desse tipo. É realmente sobre ter disposição para fazer as coisas.
porque eu já estava chegando num nível, assim, de sedentarismo extremo. E eu precisava de uma motivação, precisava de um gás, alguma coisa que me motivasse a querer fazer alguma coisa diferente. E o canal tem me ajudado muito também nisso. Então, qual que era o meu foco, né? É me alimentar direito, fazer marmitinhas ali, né? Ter uma rotina bem definida de comida, assim. E isso, ok, eu tô conseguindo fazer com muito esforço, mas eu tô conseguindo fazer. Na verdade, fazem umas 2 semanas, 3 semanas, 3 semanas que eu realmente estou ali focada, sempre fazendo as marmitinhas corretas e sem faltar, sem falhar nenhum dia com as marmitinhas, né. Claro que um dia ou outro eu vou almoçar fora, como uma coisinha diferente, mas a parte de organizar as marmitinhas, ok, eu consegui, check. A atividade física, gente, a atividade física para mim ainda está sendo um grande desafio. Inclusive, eu quero fazer ainda uns vídeos aqui que eu acho que vai me ajudar nessa parte da atividade física, que é acordar cedo para fazer caminhada, fazer corrida. Eu sei que tá muito em alta, né, a galera fazendo corrida e eu acho incrível, eu acho sensacional. E eu também queria fazer parte, mas assim, eu acho que eu não conseguiria correr 10 minutos, entendeu? Eu não consigo correr 5 minutos, eu acho. Então, eu preciso realmente focar um pouco em atividade física e eu quero tentar incluir isso na minha vida. Isso eu ainda não consegui, mas é algo que a gente vai melhorar. E aí, o último tópico ainda dentro da saúde é sobre disciplina, né? Disciplina envolve tudo isso, envolve atividade física, envolve alimentação, tudo isso. E é algo que eu também já tô melhorando, então, check. Então, né, por que que eu resolvi linkar essa meta, né, da saúde dentro do canal no YouTube? Porque eu percebi que se eu documentar isso, eu vou conseguir focar realmente em fazer isso dar certo. E também por perceber que quando a gente cuida do corpo, todas as outras áreas da nossa vida melhora, né? Porque é sobre disposição mesmo para fazer as coisas. Então, o que eu quero fazer mesmo com esse canal é poder documentar toda essa evolução. E vocês vão acompanhar comigo essa evolução. E a próxima área que eu quero muito evoluir, o próximo pilar desse desenvolvimento pessoal, é evoluir intelectualmente. Eu me acho uma pessoa inteligente, mas eu sei que eu não sou nada ainda, sabe? Só sei que nada sei. Então eu sei que eu tenho muito ainda para aprender, eu sei que eu tenho muito ainda para evoluir. E uma das coisas que eu já fazia antes de ter o canal é a leitura. Tenho vários livros que eu comprei, mas confesso para vocês que a maioria deles eu só li metade. É aquela empolgação do início, sabe? Eu compro o livro, eu fico empolgada, aí eu leio, leio, leio. Chega uma parte que eu já tô tipo assim, ai, que saco. E já quero comprar outro, já tenho outra ideia, já tem outro assunto que eu quero aprender mais, aí eu vou lá e compro outro livro e começo. E assim, ó, vira um ciclo. Então eu tenho que melhorar isso para realmente conseguir agregar todo esse conhecimento que eu pego, né, quando eu leio, conseguir realmente aplicar isso na minha vida da forma correta, né? E algo que eu sei que tá me fazendo evoluir muito intelectualmente com o meu canal é que eu sempre fui uma pessoa que gostei de refletir muito sobre a vida, de refletir sobre as decisões que eu iria tomar na vida, nas coisas da vida mesmo. Sempre fui uma pessoa muito reflexiva. Sou capricorniana, então eu sou muito introspectiva e aí eu penso demais, né? Às vezes mais do que eu deveria. Mas enfim, sempre gostei de aprender coisas novas também. Então, toda vez que eu penso em uma ideia de vídeo, eu já penso em tudo que eu poderia pautar, tudo que eu poderia falar. E aí eu fico refletindo sobre isso.
qual assunto que vai ser o assunto principal, para ver realmente se é um assunto relevante para mim trazer aqui. Eu estudo também, faço pesquisas, leio muito sobre o assunto, e aí sim eu trago para cá. Então isso me faz, querendo ou não, estudar um pouco mais sobre o assunto que eu quero trazer aqui. Não fico só com o que eu acho sobre os meus pensamentos sobre, né? Eu vou lá, corro atrás de saber um pouco mais sobre o assunto e trazer algo aqui mais concreto para vocês. Claro que muitas vezes eu só pego a câmera e começo a gravar alguma coisa que eu pensei, alguma coisa que eu já tenho de crenças na minha vida, realmente para documentar essa evolução, porque depois eu olho esse vídeo e eu penso, poxa, já penso um pouco diferente. Então, o que eu mais gosto que o canal me, pro, me agrega? Então, o que eu mais gosto que o canal pode agregar na minha vida é isso, de estar sempre buscando por conhecimento, por estar sempre me questionando e questionando todas as minhas ideias. E também sobre o aprendizado constante que eu tô tendo aqui, né? Porque toda hora eu aprendo alguma coisa nova. Eu acho muito interessante poder trazer essas coisas para cá, porque a gente começa a olhar para a vida de forma mais consciente e começa a entender melhor as nossas atitudes e as nossas escolhas, que antes a gente não entendia porque que a gente age de um jeito, a gente fala tal coisa, e aí a gente consegue se olhar por outro ângulo, né, se olhar de fora e começa a entender muitas coisas. O conhecimento intelectual que eu quero trazer para mim também é muito sobre isso, né, sobre o autoconhecimento. Então, isso para mim já tá valendo super a pena. E aí, com isso, a gente já entra no outro pilar, que é sobre evoluir emocionalmente. Que aí a gente entra nos 3 quesitos principais que eu tenho desse pilar, que são o autoconhecimento, sobre entender os meus sentimentos e sobre o amadurecimento. Então, essas 3 coisas são as coisas que eu quero evoluir emocionalmente dentro de mim, porque a gente passa por tantas coisas na vida, relacionamentos, mudanças, escolhas na nossa vida que muitas vezes a gente não sabe nem lidar com isso, né? Eu sou um exemplo disso, eu posso me usar de exemplo aqui também, vamos expor mais um pouco aqui, que eu terminei um relacionamento faz algum tempo já, eu acho que, sei lá, uns 3 meses mais ou menos, e depois que eu terminei esse relacionamento eu fiquei totalmente perdida, assim, o que que eu faço, quem eu sou, pra onde vou. E aí eu decidi criar esse canal também muito por causa disso, pra realmente me desvincular de qualquer pensamento negativo que eu estava tendo, de focar em mim de novo, de me autoconhecer novamente, de evoluir. Então, evoluir emocionalmente para mim é um dos pilares mais importantes que eu mais estou levando a sério realmente, porque eu acho que quando a gente amadurece emocionalmente, quando a gente tem inteligência emocional para lidar com as coisas, nada mais te abala, tá? Não vou dizer que nada, mas muita coisa não te abala como te abalaria se tu não tivesse inteligência emocional para lidar com essas coisas, com esses problemas. Porque a gente não tem controle sobre nada na vida, né? Então, muita coisa pode ser que te tire do eixo. Então, a gente tem sim que ter uma inteligência emocional para conseguir lidar com esses problemas, porque senão a gente vai cair em uma depressão, vai ficar estagnado na vida, às vezes por um motivo que dá pra gente dar a volta por cima, sabe? E aí eu percebo que quanto mais a gente se conhece, melhores decisões a gente toma. Porque é muito mais fácil tu tomar uma decisão que vai te fazer bem se tu se conhece, tu conhece os teus limites. Então é muito importante. E esse canal também tem me ajudado muito com isso, tem sido incrível. Outra área que eu quero evoluir também é na área profissional. E então, como uma bela engenheira, eu gosto muito da ideia de criar coisas, de projetar, de testar caminhos novos, né? Assim como eu faço nos meus projetos.
eu tô fazendo agora na minha vida, tô fazendo na minha vida profissional aqui no YouTube, porque agora, além da minha profissão de engenheira, eu também tenho a profissão de YouTuber, porque eu já me considero uma YouTuber, não diz que não. Então, o YouTube ele acabou realmente se tornando um projeto pessoal, de trabalho mesmo, de algo que eu sempre quis e eu realmente estou determinada a fazer acontecer. Me deixa muito animada, me deixa muito aquela vontade de viver. Eu realmente, finalmente encontrei algo que me dá brilho nos olhos de fazer, sabe? Porque eu adoro aprender algo novo, desenvolver uma habilidade nova. O negócio de tu começar a construir algo do zero é motivação pura, é adrenalina, é dopamina para tua vida, entende? Então é isso que tá me energizando. Gente, deixa eu só falar um negócio para vocês, porque eu acho que eu fui tapeada, eu acho que eu fui enganada, porque eu comprei um pão de queijo que era para vir com catupiry dentro e não tem nada. Estou muito triste. Então, no fim, uma das coisas mais interessantes mesmo que esse canal tem me proporcionado é realmente sobre desenvolvimento pessoal, que realmente é o foco desse canal, porque é muito engraçado, gente, quando a gente começa a criar conteúdo e a expor as nossas ideias na internet, as nossas ideias elas começam a ser questionadas por nós mesmos. Até porque antes mesmo de postar qualquer vídeo, antes de publicar, eu penso diversas vezes, será que essa ideia foi boa mesmo? Será que foi boa bastante esse tema? Será que eu realmente deveria postar esse vídeo? Porque quando você se expõe dessa forma, quando tu expõe as tuas ideias para o mundo, tu acaba se colocando em uma situação de muita vulnerabilidade, né? Onde muitas pessoas vão poder concordar ou discordar das tuas ideias, porque muita coisa que eu falo aqui pode não fazer sentido para muita gente, assim como pode também fazer sentido para muita gente. Então, realmente, o YouTube, para mim, ele tem se tornado uma espécie de laboratório, e eu já ouvi alguém falar sobre isso, sobre realmente o YouTube ser um laboratório, e realmente faz todo sentido, porque é aqui que a gente começa a realmente testar as nossas ideias, testar as nossas visões de mundo, testar tudo aquilo que tu acredita e expor tudo isso para o mundo. E nesse processo tu acaba percebendo uma coisa que é muito importante, que nem sempre tu vai estar certo, até porque na verdade tu vai se contradizer várias vezes, assim como eu, né? Que toda vez que eu posto um vídeo é sempre a mesma coisa. Sempre revejo de novo o vídeo e tenho várias opiniões diferentes assim que eu publico o vídeo já. Assim como, claro, continuo concordando com outras coisas, mas sempre procuro uma forma de evoluir com aquilo que eu falei. Porque às vezes eu escuto uma coisa que eu falei e eu penso, isso daqui não é bem assim, isso daqui a gente pode aprofundar um pouco mais, né? Não é bem assim. Então eu acho que isso ajuda muito a gente evoluir realmente. Então hoje eu já começo a olhar para a criação de conteúdo já de uma forma diferente. Não só como uma forma de compartilhar as minhas ideias, mas como uma oportunidade de exigir mais de mim, mais comprometimento com as minhas coisas, mais disciplina para realmente fazer as minhas coisas. Então, todas essas minhas metas e ideias que eu compartilhei aqui com vocês, o YouTube tem sim me ajudado a realizar todas elas de forma mais constante. Porque o YouTube nada mais é do que constância, né? Se você já cria conteúdo aqui, ou se tem vontade de criar conteúdo aqui, eu já te digo que o YouTube é sobre constância. Então, ele tem me ajudado mesmo a ter constâncias em todos os meus objetivos de vida. Eu não sei ainda exatamente aonde esse canal vai chegar. Eu espero que ele chegue muito longe, mas eu não tô presa nesses ideais e nem tô preocupada com isso. O que eu realmente quero é continuar esse processo, ver aonde eu posso chegar. E se você também está tentando mudar algo na tua vida, mais uma vez, eu te digo que talvez a gente esteja no mesmo barco.
Talvez a gente esteja no mesmo lugar aí, tentando evoluir nesse mundão. Se você quiser acompanhar comigo toda essa minha jornada de evolução e se inspirar, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo para ele poder atingir mais pessoas, porque eu vou continuar compartilhando tudo aqui, mesmo que eu mude de ideia várias vezes e me contradizo? Mesmo que eu continue me contradizendo aqui, eu vou continuar postando e espero que tu tenha gostado desse vídeo, que tenha servido de alguma coisa para ti. E muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. E vem comigo ver aonde que esse canal vai chegar, onde que isso tudo vai dar. Então, um beijo e até o próximo vídeo.